Oi, gente, boa noite. Estamos de volta aí com o nosso TED depois de um tempinho, né? Passando feriado. Mas a gente está de volta e estamos de volta aqui, muito felizes, por uma ótima noite de conversa aqui, e também está de retorno aqui nosso companheiro Liderson. O tema que a gente propôs para ele essa noite é cooperação como mecanismo evolutivo. Se é uma ciência ou é um pensamento mágico? Já já o Liderson vai trazer isso para a gente. Mas antes a gente vai pedir a Beth para fazer uma prece e aí em seguida a gente passa a palavra para o Lucas. Amigo Jesus, como é bom estarmos entre pessoas que têm os mesmos propósitos, buscar o conhecimento para, através dele, nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Abençoa o Liderson, o responsável para coordenar esse estudo. Que ele receba as nossas vibrações carinhosas. E para nós, Senhor, que aqui estamos envolvidos nessa alegria, nos dê a sua bênção também. Obrigada, Senhor, que assim seja. Liderson, se apresenta aí, fala um pouquinho de você para nós aí, em seguida manda a brasa aí, a palavra é sua, tá bom? Tá certo, Cristian, obrigado. Bom, primeiro eu quero desejar uma boa noite, né, a todos e todas aí que estão sintonizados com essa atividade. Agradecer o convite, né, do Christian, do Eli, do Ricardo, né, que pacientemente e teimosamente, ou talvez até irresponsavelmente, me convidaram para essa conversa agora à noite. Eu, durante muito tempo, né, desenvolvi atividades diretamente ligadas ao Instituto Visão Espírita, né, tendo a oportunidade ali de, inclusive, ser coautor de obras ali com o grupo que ali trabalhava. E atualmente, né, me dedico mais às minhas atividades profissionais, em função de uma série de outras atividades que eu assumi, mas sempre colaborando aí, né, com os estudos e com essas atividades que aparecem, na tentativa de manter a proximidade, né, com esse tipo de conhecimento que nos faz refletir sobre quem nós somos e para onde nós estamos indo, né? Então, essa noite, a sugestão é que a gente converse um pouco sobre cooperação. E eu, naturalmente, aqui não vou falar como pesquisador, como cientista, né, como professor universitário que sou, mas trazer um pouco, sim, da minha experiência, do meu conhecimento nessa área, que eu acho que vai ao encontro daquilo que se imagina, né, em termos da discussão que se pretende com esse tema. Então, na verdade, a, o processo de... Quando a gente olha para a história, né, e aí eu vou falar um pouco agora da biologia, né, antes da gente falar um pouco até chegar na espécie humana, quando a gente olha para a história, desde que Darwin lançou a teoria da seleção natural, né, a ideia da competição ficou muito evidente, né, como um mecanismo evolutivo que garante a sobrevivência do mais apto, do mais forte ou do mais adaptado, né, como a gente costuma dizer na linguagem do dia a dia. A teoria de Darwin, ela acabou considerada uma das maiores teorias da história da biologia, né? E ela acabou assumindo outros papéis na sociedade, inclusive com discussões no campo das ciências sociais, né? O chamado darwinismo social, né? Então, é uma teoria que, embora tenha nascido, né, na biologia, digamos assim, mas é algo que é transversal em outras esferas da sociedade e outras discussões em áreas que, inclusive, não são da biologia. Bom, a história da sobrevivência do mais apto, a sobrevivência do mais forte, né, do mais adaptado,
ela surge como um mecanismo importante, porque a ideia que se tem sobre esse conceito é que aqueles que são mais adaptados vão se reproduzir com mais eficiência, né? Terão mais acesso a alimentos e coisa do gênero, vão se reproduzir com mais eficiência e vão transmitir essa, digamos, essa habilidade, né, associada à sua adaptação para as gerações futuras. Então, a ideia da competição foi uma ideia que durante muito tempo reinou sozinha, né? Digamos assim, bem entre aspas, né? Vou ter que ser aqui bastante reducionista, né, na abordagem, mas a ideia é que o conceito possa ter uma certa amplitude de compreensão. Então, essa ideia ela permeou e ficou evidente durante muito tempo. Achava-se, inclusive, né, que outros mecanismos eram todos decorrentes desse que eu acabei de mencionar, que é a competição, né? Então, no final das contas, um vai competir com o outro por espaço, por alimento, vai se reproduzir, deixar mais descendente, e a história assim vai fazendo com que alguns organismos, né, eles fiquem mais presentes na população do que outros. E isso pode mudar naturalmente, porque isso a natureza muda, as condições mudam e os seres vivos também vão mudando. E essa constituição, digamos assim, da paisagem genética, digamos assim, né, que é a paisagem, que é o conjunto de características que todos nós temos, e aí vai de todas as espécies, eu estou falando de todas as espécies, né, ela pode mudar. Com o passar do tempo, percebeu-se a existência de outros mecanismos que poderiam contribuir também para a prevalência de alguns grupos que seriam, então, com esses mecanismos, um pouco mais exitosos do que outros. E aí surge, mais ou menos aí, em meados do século XIX, século XX, um pouco depois, quando toda a teoria, digamos assim, matemática que explicava, né, a evolução do comportamento baseado, né, e da sobrevivência baseado na competição, né, começam a surgir ideias de que a cooperação seria um elemento também importante a ser considerado, e não mais como um coadjuvante do processo de competição, como era visto, digamos assim, anteriormente. Se a gente vai para a biologia, né, se a gente vai, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui, de situações que nós encontramos na natureza e que evidenciam claramente o mecanismo de cooperação acontecendo. A pergunta que a gente se faz, e que muitos biólogos evolutivos fizeram durante muito tempo, é por que cooperar? Porque a cooperação, num primeiro momento, ela poderia parecer que você é como se você estivesse trabalhando para os outros e não para você. Ou seja, você não teria os seus mecanismos de perpetuar, digamos assim, as suas características, elas seriam menores do que se eu cooperasse comparativamente a se eu tentasse me estabelecer, digamos assim, pensando só em mim, vamos chamar assim. E por que esse mecanismo, de onde surge a história da cooperação, então? Se a gente for observar nos diferentes níveis de organização biológica, e aí eu vou descer aqui no microambiente até um macroambiente, se a gente for para dentro da célula, né, cada um de nós, composto por milhares e milhares de células, seres vivos de uma maneira geral, né, aqueles que são pluricelulares, naturalmente, né? Dentro dessas células, a gente tem os chamados genes, né, que são as sequências lá, do material genético, que vão, em última análise, né, vão gerar as nossas, contribuir para produzir o nosso organismo funcional, digamos assim, né? Então, se a gente vai olhar lá no microcosmos, lá dentro da célula, lá dentro do gene, a gente vai ver que
existem genes que dependem uns dos outros para funcionar. Então, alguns genes dependem da atuação de outros genes. Se a gente começa a ampliar um pouquinho mais e chega a nível de célula, então eu já saí de dentro da célula, agora eu estou pensando na célula sozinha. Existem mecanismos celulares, né, que também necessitam da presença de mais de uma célula para que aquilo funcione dentro do corpo. Se a gente aumenta um pouquinho, a gente vai para tecido, e o tecido é um conjunto de células que também trabalham harmonicamente para que aquele tecido faça a função que ele precisa dentro do organismo. Se a gente sai do organismo e pensa numa mesma espécie, nós vamos ver que existem mecanismos, né, exemplos de cooperação entre organismos da mesma espécie. A espécie humana é um claro exemplo disso. A gente avançar um pouquinho mais, nós vamos ver que existem mecanismos de cooperação entre espécies diferentes. E aí, quando a gente fala de espécies diferentes, tem um rol de exemplos, né, listados aí na literatura, e a gente pode aqui falar, por exemplo, de fungos que são micro-organismos, digamos assim, organismos mais elementares que trabalham em harmonia com as raízes das plantas, né, onde o fungo ajuda na absorção de nutrientes pela planta e a planta fornece açúcares, por exemplo, nutrientes para o fungo. A gente tem um exemplo clássico, muita gente estuda isso lá no ensino médio, nos livros, né? Tem umas fotos lá de uns crocodilos com a boca aberta e umas aves dentro da boca do crocodilo limpando os dentes do crocodilo, né? Essa é uma foto, quem vai se lembrar dos livros de biologia vai lembrar dessa imagem, né? Então, o pássaro se alimenta, né, dos detritos que estão na boca do crocodilo, enquanto o crocodilo ganha uma, uma ida ao dentista ali gratuita ali, né, com a limpeza dos dentes do crocodilo. Se a gente pegar plantas e formigas, por exemplo, tem vários exemplos, né, onde as formigas usam a planta como abrigo e fonte de alimento, e ao mesmo tempo as formigas evitam que outros predadores vão atacar aquela planta. Algum outro inseto, por exemplo, que vai atacar aquela planta. Quem assistiu o filme Nemo vai se lembrar daquele peixinho, muito simpático, inclusive, um peixe palhaço, que vive nos tentáculos de uma anêmona no mar, né? Então ele protege, ele, né, se sente protegido ali naquele ambiente, né? Ao mesmo tempo em que a anêmona ela recebe os restos de alimentação daquele peixe que fica ali vivendo na sua, digamos assim, nos seus tentáculos. Um exemplo muito simples, que todo mundo lembra, são as abelhas e as flores, né? Onde você tem ali a polinização, então a planta se beneficia na medida que a abelha visita aquela flor, carrega o néctar de uma planta para outra, ajuda no processo reprodutivo e, ao mesmo tempo, a abelha se alimenta daquele produto que ela tem acesso quando ela visita aquela planta. Isso eu dei alguns exemplos aqui, nesses que eu acabei de mencionar, tratando de espécies diferentes, né? Falei de abelhas e flores, formigas e planta, o crocodilo e a ave. Mas se a gente for buscar, né, em termos de exemplo, na vida animal, nós vamos ver que a cooperação ela aparece também entre grupos, entre indivíduos da mesma espécie. Quem gosta de assistir Animal Planet, né, ou Discovery, esses canais que passam esses documentários sobre a vida animal, já deve ter visto uma manada de lobos, né, um grupo de lobos, né, caçando. Então, esses animais eles se organizam de uma maneira em que eles vão envolvendo a presa, né, aquele grupo de lobos ali, e aí eles vão ter uma ordem, inclusive, de postura dentro da hierárquica, dentro da comunidade de lobos, que vão se organizar para facilitar, por exemplo, que seja abatido um animal que é muito maior do que um lobo. Mas um grupo de lobos é capaz de abater um animal maior, sendo que individualmente ele não seria capaz de fazer isso, né? Tem exemplos, por exemplo, também nesses documentários a gente vê facilmente
eu gosto muito de fazer documentários sobre a África, né? E aí a gente vê lá os leões, por exemplo, tentando atacar um filhote de elefante, né? A manada de elefantes ela se fecha toda, né? Inclusive os animais mais velhos hierarquicamente assumem uma postura de liderança no grupo para poder proteger, né, os filhotes que estão ali em volta. Tem exemplos, inclusive, que não envolvem necessariamente a caçada, mas, por exemplo, temperatura, né? Os pinguins, por exemplo, né, quando os filhotes nascem, há alguns comportamentos que denotam que a ideia é deles ficarem muito próximos uns dos outros por conta de temperatura, de aquecimento. Sozinho ele sente frio, com todo mundo está todo mundo quente. Então, mais uma vez, aí um mecanismo de cooperação atuando aí, né, na vida animal. E aí eu dei alguns exemplos aqui entre espécies diferentes e dentro da mesma espécie. Então, é assim, claro que aqui eu peguei alguns exemplos que são de maior, né, mais fácil compreensão de todo mundo, mas para mostrar, e aí, em breves minutos, como é rico, né, o cenário da cooperação acontecendo na vida animal, na vida biológica, entre os mais diferentes níveis, né? Como eu disse, desde um micro ambiente até um macro ambiente. Então, isso não pode ser um mecanismo isolado, né? Ele não pode ser um mecanismo só coadjuvante no processo, como se pensava antes, dada a riqueza de possibilidades aí e exemplos. E o mais interessante é que, na verdade, a ideia da cooperação, do ponto de vista biológico, ela pode se, de alguma maneira, conversar com o mecanismo de competição. Porque a competição ela vai continuar existindo, né? Mas existem níveis, né? Hoje o que a gente sabe é que os níveis de competição e os níveis de cooperação, eles são, não existe assim, uma espécie que só coopera e uma espécie que só compete. O que a gente tem é uma mistura desses mecanismos com gradações diferentes. Tem espécies que competem mais e cooperam menos, e vice-versa. Então não dá para a gente colocar tudo numa caixinha e dizer assim, isso aqui é um mecanismo, isso aqui é outro mecanismo. Essas coisas evoluíram ao longo da vida de maneira que fosse possível, né, o êxito de várias espécies. Então existem, inclusive, mecanismos que explicam a cooperação. Por exemplo, né, existem espécies que a cooperação se dá mais com os indivíduos que compartilham os mesmos genes que ele. Porque essa é uma maneira de você fazer com que o seu gene passe através de uma pessoa, de um parente próximo, por exemplo. Então, dois irmãos, por exemplo, eles compartilham o mesmo arcabouço genético, digamos assim, ou têm muito em comum ali entre os dois, né? Então, enquanto se eu ajudar quem tem o mesmo gene que eu, de certa forma eu estou ajudando a passar o meu gene para frente. Por exemplo, existem mecanismos onde, por exemplo, em morcegos, por exemplo, que se alimentam de sangue, e às vezes um morcego não consegue se alimentar de sangue, mas ele recebe o sangue regurgitado de outro morcego do grupo. Então, é uma maneira de você cooperar e manter aquele grupo ali coeso, né? Sobrevivendo, né? Tem um trabalho, inclusive, interessante, foi feito em 2013, se não me engano, onde ele mostra, no caso da espécie humana, né, reúne-se um grupo de pessoas e a proposta é que as pessoas pudessem contribuir com algum fundo coletivo, por exemplo. E aí, nesse trabalho, foi interessante porque tem um grupo em que um não vê o outro colaborando e tem um outro grupo do experimento, né, desse estudo, em que mostra que as pessoas veem umas às outras. E quando as pessoas veem umas às outras, o sentido de colaboração aumenta. Porque indiretamente a sua imagem muda. Então, é o que a gente chama de reciprocidade indireta, né? Então, como é que o indivíduo ganha ao colaborar com o fundo? Porque ele entende que a imagem dele diante do grupo fica melhor. Então, quando as pessoas estão vendo, a colaboração é maior do que quando as pessoas não estão vendo.
Esse mecanismo ele existe, inclusive, nas espécies, em outras espécies vivas, né? Naturalmente. Seleção de grupo, por exemplo, é um caso famoso, um caso muito debatido na literatura, né? Controverso para alguns autores, né? Em que grupos que cooperam são mais exitosos do que grupos que não cooperam. Então, eles são capazes de serem mais exitosos do que grupos que não cooperam. E aí tem vários exemplos aí que a gente poderia ilustrar. Mas por que isso importa, né? Por que importa? Por que a gente coopera e por que isso importa? Esses exemplos todos que eu dei aqui agora. É porque uma coisa é esse exemplo que eu dei das pessoas que estão vendo umas às outras na hora que cooperam. Quando você vai para o reino animal, né, não existe uma cooperação consciente, não existe uma empatia consciente. Então, na verdade, o que todos esses exemplos mostram para a gente? Que o mecanismo de cooperação ele tem base evolutiva. Então, voltando ao tópico original aí, né, o título que deu origem à nossa conversa de hoje, né, isso não é mágica, isso não é algo da cabeça de alguém, né, não é uma percepção. Isso tem fundamento do ponto de vista biológico. Existem mecanismos que explicam a cooperação. E a gente vem percebendo cada vez mais avanços nos trabalhos que evidenciam a cooperação como um mecanismo evolutivo. É como se a gente pensasse assim, quando o custo de ajudar ele é mais baixo do que o benefício para o outro. Isso cria um ambiente onde a própria seleção natural vai favorecer grupos que têm comportamentos cooperativos. Quando a gente chega no ser humano, e aí eu já estou caminhando aqui para a parte final do que eu tinha pensado em conversar com vocês, para cumprir o tempo que o Christian pediu que a gente, né, se atentasse. Qual é o diferencial do ser humano nesse processo? O ser humano ele tem uma característica que é particular, né? Que é a capacidade de cooperar com estranhos, digamos assim. Né? Muitas vezes você ajuda sem saber nem com quem você está ajudando. Não são pessoas do seu dia a dia, não são pessoas do seu relacionamento, não fazem parte do seu grupo restrito de convívio social. E muitas vezes isso acontece, diferente da maioria dos animais, que, em geral, cooperam com aqueles que estão ali próximos a ele. E aí, por isso, a base evolutiva da explicação desse processo. Né? A gente pode até não parar para pensar nisso, mas quando você paga imposto, você está cooperando. Você está cooperando, porque é um bem que vai ser de uso coletivo. Né? Quando você segue regras de trânsito, quando você segue procedimentos estabelecidos pela sociedade, você está cooperando de alguma maneira. E essa cooperação, no caso da espécie humana, né, ela tem uma outra conotação, né? Porque ali você tem uma questão cultural associada na a evolução cultural não necessariamente acompanha a evolução biológica. Então, a evolução biológica, em geral, ela é muito mais lenta do que a evolução cultural. Então, a gente traz a evolução cultural rápida, perto da história da vida, né? A concepção das gerações muda muito rapidamente. De uma geração para outra, a gente vê a diferença. As pessoas pensam diferente de uma geração para outra. Isso não acontece, ou acontece muito raramente, no mundo biológico. E a gente vai aprendendo alguns valores que vão estimulando o processo cooperativo. Todo mundo sabe que ajudar é uma coisa certa e que trair não é uma boa coisa. Prejudicar o outro não é uma boa coisa. E nesse processo todo, a gente vai acumulando, né, além da biologia, né, as questões sociais que tendem, no meu entendimento, na espécie humana, a inibir. Eu digo inibir, depois a gente pode discutir aqui, que isso dá uma boa conversa, né? Inibir a competição em prol da cooperação.
não acho que a gente acumulou, do ponto de vista biológico, né, condição para apenas cooperar. Porque, pelo menos na minha experiência do dia a dia, não é isso que eu vejo no dia a dia. Então, a gente tem mecanismos, como leis, como religiões, que impõem códigos morais, né, mesmo que não tenha uma punição, mas as religiões dão um norte de comportamento. Contratos, para a gente pensar aí na vida do dia a dia, né? Por que a gente assina um contrato? Né? A gente assina um contrato porque ali estão as regras daquela relação existente entre as pessoas ali envolvidas. Agora, embora a cooperação em sociedades grandes, quando você começa a aumentar o grupo, né? Uma coisa é você olhar para um grupo restrito, outra coisa é quando você aumenta o grupo. E aí, quando você aumenta o grupo, você precisa ter mais regras, mais regramento, porque você começa a estabelecer relações entre pessoas que não se encontram. E aí, esse regramento vai ajudando no processo cooperativo, no meu entendimento. Então, essa cooperação que aparece na espécie humana com, digamos assim, com um adicional da questão cultural, né, ela traz um elemento diferente do elemento que a gente vê nas espécies do reino animal e do reino vegetal, que não tem essa cooperação consciente, entre aspas. Então, muitas vezes na espécie humana, a cooperação, porque os grupos humanos, eles cooperam desde que a gente estava lá, nas cavernas, né, para se proteger de predadores, para conseguir abater a presa, né? Imagina, né, lá quando existiam aí os mamutes, né, os ancestrais dos elefantes, né? Imagina um ser humano ser capaz de derrubar um bicho daquele só atuando em grupo. Se não fosse em grupo, não funcionava. O que tornou os Neandertais, o Homo sapiens, diferente das outras espécies de hominídeos, entre outras características, uma delas é essa: é a capacidade de cooperação, né? Estabelecimento de hierarquia, né? E isso, naturalmente, vai prevalecendo até hoje. Para finalizar, né, eu queria colocar alguns desafios aí em termos de espécie humana, né? Porque cooperar também tem risco. Cooperar também tem risco. Que risco que cooperar pode trazer? Você pode ter uma quebra de confiança, você pode ter um oportunismo envolvido num processo de cooperação, né? Você pode ter o abuso de alguém, de uma relação de cooperação. E atualmente, nos últimos anos, né, a gente vive um acelerar, né, do processo tecnológico e que apresenta um desafio enorme em termos de cooperação. Nós vivemos há pouco tempo atrás um episódio, né, triste na nossa história, que foi a pandemia de Covid-19. Para a espécie humana sair da pandemia, a gente teve que cooperar. Se todo mundo não tomasse vacina, se todo mundo não usasse as regras de distanciamento social, se as pessoas não usassem máscara, você tinha que se proteger, mas você tinha que proteger o outro também. Então foi um belo exemplo, né, que a gente teve que fazer aflorar esse processo de cooperação para sair da pandemia. Porque sozinho ninguém conseguiria sair daquele processo. Claro que a gente teve o desenvolvimento das vacinas, né, mas durante muito tempo não teve vacina. E o que segurou ou conseguiu reduzir um pouco o avanço do vírus foi o comportamento cooperativo, de alguma maneira. Nós temos agora, perdão, um outro desafio gigante, e esse é difícil, né, que é a nossa, digamos assim, a nossa disposição de resolver o problema das mudanças climáticas. Não se vai resolver o problema de mudança climática individualmente, né? E aí a cooperação tem que se dar em nível global, né? Não é na minha população, não é na minha família só, não é no meu ambiente de trabalho só. Isso tem que ser a nível de nação, né? Então o planeta está nos chamando, né, como estratégia de sobrevivência da espécie humana no nosso planeta, ao processo de cooperação. Se a gente não cooperar,
a gente vai ter dificuldade, provavelmente, de sair dessa. Então, para finalizar, eu já passei até do tempo que eu imaginei que eu fosse gastar aqui com vocês, né? Voltando à provocação do título da nossa conversa, né? A cooperação ela não é um mecanismo oposto dentro do processo evolutivo, né? Na verdade, ela surge como um mecanismo adicional. A evolução, ela de alguma maneira, ela moldou também a cooperação, né? Isso em todas as esferas, desde dos organismos mais simples até os organismos mais complexos. Então, para voltar, né, àquele dilema, entre aspas, que eu mencionei no início da nossa conversa, cooperação e competição, eles coexistem, né, como elementos de manutenção, né, e aumento do que a gente chama, né, na linguagem biológica de valor adaptativo, né, que é a capacidade que o indivíduo tem, né, de se adaptar e ser exitoso nas suas tarefas dentro do grupo ao qual ele está inserido. Então, com essas palavras, eu queria encerrar aqui a minha provocação, digamos assim, né, dessas ideias que a gente mostrou, e me colocar naturalmente aí à disposição para conversar sobre o assunto, agradecendo mais uma vez aí ao Christian, o Eli e o Ricardo aí que me deram essa oportunidade. Muito obrigado, Liderson, por abrir a fila aqui. É, na área da psicologia, tem muitos estudos apontando a cooperação de uma forma ostensiva até, né? Tem, por exemplo, um estudo que apontou que depois do 11 de setembro, né, aquele evento ocorrido lá nos Estados Unidos, por um sentimento de empatia, aumentou significativamente as doações. Por telefone ou de várias formas, aumentou-se as doações como forma de auxílio, né? E não só dos Estados Unidos, ali aumentou bastante, mas, né, de outras partes do planeta, e a gente vê isso acontecer, né? Tem um tsunami, o quanto de doações e pessoas que não só doam, mas vão até lá auxiliar, vão até lá ajudar, excluindo aí os sensacionalismos, né, aqueles que vão lá para gravar vídeo, né, ajudando, excluindo esse, tem uma série de pessoas que estão de prontidão aí, né, deixam suas vidas e vão auxiliar essas pessoas. Certa vez eu perguntei para uma pessoa, é um ateu, e porque a gente pode associar também a um sentimento religioso, é um ateu convicto, nunca se filiou a uma religião, nunca se viu envolvido com religião. Por que que ele fazia? Por que que ele era uma pessoa boa? E ele disse que ele achava que era certo fazer o bem para os outros. Mas qual o motivo? Qual a referência de simplesmente ele achava que isso é ético, né? Não fazer o mal para o outro é importante, né? E dessa forma ele auxiliava as pessoas por um sentimento dele, não envolvido em uma religião, não puxado por outros motivos, né? Eu li também a respeito de uma reportagem onde alguns países da Europa precisavam descartar lixo tóxico. E aí, por diversas condições, clima, enfim, não vou lembrar de todos aqui, mas algumas condições eles elegeram um país da Europa que seria interessante para descartarem. E foram fazer, né, foram para naquele país, naquela cidade, chegaram a uma cidade, né, e foram conversar com os moradores daquela cidade a respeito disso e disseram o seguinte, ó, nós vamos trazer o lixo tóxico aqui para a cidade de vocês, mas nós vamos oferecer um valor, uma quantia considerável por morador para poder receber esse lixo tóxico. E aí recusaram. Bom, se recusaram, essa empresa, né, na verdade, esses países, eles foram buscar entender por que que eles não queriam. E fizeram pesquisa ali, né, e
concluíram, né, resumindo bastante, que concluíram que, porque chegaram a perguntar isso também, né, as pessoas começaram a relatar que era ofensivo receber um valor para receber esse lixo tóxico. E aí eles concluíram que, se não fosse para receber, tinha uma adesão muito maior, muito mais significativa do que se as pessoas recebessem alguma quantia, ou seja, gratuitamente, um sentimento de auxílio à sociedade, porque aquele lixo tóxico ia ser descartado em algum lugar, né? Gratuitamente, eles se sentiam melhores em receber do que com alguma quantia aí sendo depositada em suas contas. Mas você fala em inibição da competição. Eu fiquei pensando, será que essa empatia, esse auxílio, né, esse sentimento ou prazer, porque a gente sabe até dos benefícios de ajudar o outro, quanto faz bem para nós, né? Será que isso não pode ser algo que já está no ser humano, mas que não seja parte de uma inibição da competição? O que você pensa a respeito disso? É, eu procurei, durante a minha fala, trazer vários exemplos do reino biológico, né, de espécies não conscientes, digamos assim, né, que não têm a consciência que o ser humano tem. Para tentar evidenciar que a cooperação é um mecanismo que evoluiu com a vida no planeta. Quando a gente vem para a espécie humana, a gente traz elementos que não são presentes naturalmente nas outras espécies. A consciência plena, né? A questão cultural, que é absolutamente, né? O senso de cooperação, ele não é o mesmo em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os grupos. Existem grupos mais cooperativos e grupos menos cooperativos. É muito difícil, a sua pergunta, Cristian, assim, porque o que é que acontece? A gente tem uma evolução biológica, a gente tem uma evolução cultural, a gente, que eu falo espécie humana, né? Evolução cultural, a gente tem uma evolução da consciência, a gente tem uma evolução de várias facetas, digamos assim, que envolve o ser humano. Mas de um componente, a gente provavelmente compartilha mais do que os outros. Que componente é esse? É o componente biológico, né? Então, a humanidade, de uma maneira geral, os estudos, né, já tem tempo já que mostram, né, que não existe o conceito de raça dentro da genética, né, da genética humana, não tem o conceito de raça, é todo mundo igual, entre aspas. Nós todo mundo fazemos parte do mesmo grupo, do ponto de vista biológico, quer dizer isso, né? Claro, você tem traços mais presentes numa população do que em outras, mas... Então, é muito difícil imaginar que esse mecanismo competitivo ainda não esteja presente no nosso componente biológico. Tanto é que, se você for olhar para alguns comportamentos do dia a dia, e aí eu estou falando de coisas simplórias do nosso dia a dia, né? Você percebe, vai perceber em alguns indivíduos essa coisa do chegar primeiro, essa coisa do furar a fila, essa coisa de se beneficiar de uma situação qualquer, seja lá qual for ela. Então, enquanto outros vão se retrair e ceder a vez, outros vão avançar e vão querer ocupar aquele espaço. Então, isso mostra, na minha maneira de ver, que na população humana, essa é uma característica que flutua. Ela está flutuando na população. Você vai encontrar o espectro, né? Eu acho que não tem caixinha. Você vai ter tanto do mínimo de comportamento cooperativo até o máximo de comportamento cooperativo e inverso, a recíproca também é verdadeira por causa do mecanismo de competição. Eu acho que a espécie humana ela tem mecanismos de convivência social que vão fazendo com que esse
comportamento cooperativo tenda a ser mais proeminente com o passar dos anos. Essa é a minha expectativa, né? Mas eu acho que tem um componente social e cultural forte nesse processo aí. Essa é a minha percepção. Vamos abrir, então, para mais participações. Vamos O lá, Eli, não Eli. faz pergunta difícil, não. Se fosse fácil, estava resolvido, né, Liderson? Deixa eu tentar aqui formular o que eu quero dizer. Na maioria, a gente está falando aí, você comentou da questão desses mecanismos de inibição, por exemplo, a questão religiosa, ou a religiosidade de uma forma geral, que, de certa forma, praticamente todas as religiões apresentam um certo código moral que os profitentes deveriam seguir. E no Espiritismo, o que muitas vezes a gente observa é que parece que há uma espécie de visão de um progresso, assim, vamos chamar linear, né? Há um predomínio do egoísmo, isso é chamado uma imperfeição moral, porque esse egoísmo está ligado à influência da matéria e às tendências instintivas. Ele seria um resquício, né, daquele período evolutivo anterior, em que o egoísmo, o querer para si, o sentido da competição, era prioritário, né? Ele praticamente sufocava os outros. Dentro de uma visão, eu imagino, que é o que você comentou, que prevaleceu durante muito tempo, dentro de uma visão em que a competição era o único mecanismo imaginado. Então, não é difícil associar a ideia de competição com a ideia do egoísmo quando se chega nessa etapa humana, né? O egoísmo, as pessoas, muitos espíritos são egoístas porque ainda estão num processo muito inicial de evolução. No entanto, você mostrou que a cooperação já estava presente nessas etapas anteriores. De tal forma que não dá, eu estou tentando imaginar isso, não dá para imaginar mais que era só o egoísmo que existia. E que o egoísmo hoje presente vamos chamar, né, na fase humana, seja apenas um resquício dessa tendência instintiva do passado evolutivo, né, do passado evolutivo. Porque senão a gente teria que trazer uma tendência para a cooperação também. E essa tendência para a cooperação, pelo que eu estou entendendo, eu estou tentando associar as ideias, pelo que eu estou entendendo, também já existia. Quando você dá o exemplo lá dos seres lá na Idade da Pedra, sei lá, que se reuniam para poder derrubar o mamute, parece que não apenas havia um sentimento de egoísmo, mas também um sentido de cooperação já existia. De tal forma que hoje a gente não dá para dizer que o ser humano ele é só egoísta, no sentido de que mesmo que a gente vá para bem para trás, um outro sentimento já se estaria contrapondo a isso. Então, não é uma questão linear. Eu era egoísta e, em algum momento, vou passar a ser cooperativo. Parece que esses dois elementos já existiam e estão se desenvolvendo juntos. Ou um está se sobrepondo ao outro. E essa é a minha dúvida. Porque se eles já existiam no passado e se eles já existiam no presente, será que vai chegar efetivamente um momento em que a competição vai ser abolida? Ou a competição faz parte, em qualquer processo, em qualquer etapa dessas, a ideia de uma competição faz parte, vamos dizer, de um processo natural. Ou seja, o progresso espiritual não vai por si só
privilegiar a cooperação em detrimento da competição. É como se em todas essas etapas os dois coexistissem, porque eles precisam funcionar numa dada situação e o outro precisa funcionar numa outra dada situação. Objetivamente perguntando, espíritos mais elevados ou superiores a nós ainda teriam traços desse processo de competição por ser um processo natural? O que você acha? É claro que isso é especulativo, né? Só para a gente imaginar, mas o que eu estou tentando coordenar é essa ideia de que antes era competição e agora é cooperação. Não, sempre existiram os dois. Será que eles vão continuar existindo ao longo do processo evolutivo como um todo? Então, Eli, porque quando a gente trata da evolução espiritual, penso eu que você está tratando em outra esfera, inclusive do ponto de vista da manifestação do espírito. Que para se manifestar aqui, ele precisa de um corpo. Pelo menos a imensa maioria precisa, né? De um corpo. E aí você não. É difícil você se desvencilhar do processo anímico. Ou seja, você tem um processo biologicamente, como eu disse, como a evolução biológica ela é muito mais lenta do que a evolução cultural, então não há, a princípio, nenhuma razão para se imaginar que nos próximos 200 anos o ser humano, do ponto de vista do corpo, vai ser tão diferente do que ele é hoje. A cabeça vai ficar gigante, ou o pé vai crescer muito, para dar exemplos grosseiros aqui. Então, eu acho que uma vez encarnado, o espírito ele acaba estando sujeito às, a essas condições que trazem o traço evolutivo do ponto de vista biológico. Eu não tenho dúvida que os mecanismos de cooperação e competição sempre existiram. Isso, para mim, não tem nenhuma dúvida disso. Existiram em todo o reino vivo, né? Em graus diferentes, e, igual eu falei, não tem uma gradação nesse processo. Então, eu acho que. Agora, se você olhar, e eu estou falando agora do ponto de vista da interpretação espírita que eu conheço, né? Se você vai lá em Missionários da Luz, aquele velho capítulo lá, né, da, da, da ideia do corpo sendo pensado, entre aspas, ou sendo trabalhado para receber um dado espírito. Então, nessa concepção espírita do termo, é possível imaginar, ou se imaginar, ou hipotetizar, pelo menos, que você vai ter um espírito mais evoluído, menos influenciado por essas questões materiais, e aí o processo cooperativo pode, de alguma maneira, né? Bom, a gente não precisa ir muito longe, a gente tem exemplos aqui, né? Recentes aqui, de encarnados que transformaram onde passaram, transformaram a realidade à sua volta por um mecanismo cooperativo extremamente exacerbado comparado ao mecanismo competitivo. Para não fugir do nosso exemplo maior, que é o Chico, né? Que fez o que fez, a obra que o Chico fez aqui. Então, é assim, difícil imaginar o processo competitivo no espírito do nível do Chico. Né? Difícil imaginar isso. Então, eu não, assim, como humanidade como um todo, eu acho que esse é um processo que vai conviver ainda durante muitos e muito tempo. E para a maioria de nós, ou pelo menos posso falar por mim, né? Não por vocês, né? Mas assim, acho que vou conviver muito com esses dois processos ao longo do tempo e que aí, falando com o Christian, psicólogo ali, né? E que muitas vezes vai gerar drama de consciência, se você compete ou se você coopera, né? Dentro desse grau que a gente está junto aí, né? Então, eu acredito que sejam mecanismos que ainda vão prevalecer, ainda vão conviver pacificamente de uma forma bastante natural. Mas aí, espíritos altamente evoluídos, eles são mais a exceção do que a regra, pelo menos para a nossa realidade aqui, né? Não sei se eu respondi aí, mas... Ricardo, Líderson, muito bom ter você com a gente, viu? Precisava vir mais vezes.
É, alguns psicólogos evolucionários, neurocientistas, até cientistas sociais, eles têm pontuado que o grande problema que nós temos em lidar com o diferente, que a gente pode chamar de xenofobia, seria uma espécie de efeito colateral do espírito de cooperação evolutivo. Na medida que a gente foca no próprio grupo, a gente exclui, fecha a porta aos outros grupos. Então, o tribalismo, né, o psiquismo tribal, né, o meu, o nosso, ele é excludente, na medida que o diferente ameaça. Tem estudos com crianças, bebês muito pequenos, o bebê tem muita dificuldade com o diferente. Se ele convive desde pequenininho com o diferente, ele não vai ter problema depois. Mas se ele não convive, ele rejeita. Ou seja, há um inatismo nisso aí. Então, a nossa mente ela evoluiu para ter dificuldade, ou evoluiu para fortalecer o grupo e indiretamente acaba excluindo. A evolução, naturalmente, vai ter que acabar com isso, porque o amor não pode ser um amor exclusivista. A ideia é de um amor universal, incondicional, né? Então, afastar as fronteiras do nosso afeto, do nosso cuidado, é prioritário, né? E é curioso que a gente já vê esse insight em Jesus, quer dizer, já naquela época, Jesus coloca algumas coisas que até são estranhas. Kardec escreveu no Evangelho Estranha Moral, para se referir a algumas coisas que Jesus falava. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem não for capaz de abandonar pai, mãe, filho e filha não pode ser meu discípulo. Não é isso? Se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa terão? Então a gente já vê na mensagem de Jesus uma preocupação em extrapolar o grupo. Então, a primeira questão que eu coloco é se realmente você vê essa questão da xenofobia, da dificuldade com o diferente, como sendo algo que ainda não foi resolvido, porque a evolução está se fazendo. A gente criou na espécie humana, e aí entra a questão cultural também, a gente criou essa ideia da necessidade do nosso se fortalecer para todos sobreviverem, mas acabamos excluindo o diferente. Esse é um ponto. O segundo ponto tem a ver com a questão da mendicância profissional e da criminalidade. Ora, se nós imaginarmos que sociedades onde todos trabalham e não há ninguém que vive às expensas do outro, e não há ninguém que vive no crime, essa sociedade tenderá, por um processo natural, a avançar, tenderá a evoluir. E nas sociedades onde há muitos que não trabalham e só vivem à expensas de terceiros, e outros que vivem em criminalidade, esse grupo vai se enfraquecer. Então, a gente deveria esperar que a mendicância e a criminalidade elas estivessem já no processo de extinção. E não parece ser isso que a gente vê com relação à mendicância. É muito grave em maior parte dos países. A criminalidade está presente, reduziu o número de homicídios, os dados mostram, mas não me parece que tenha reduzido, pelo menos eu não li em lugar nenhum, o número de furtos, né? Assaltos. Então, não há um certo contrassenso de que isso ainda esteja presente quando isso enfraquece profundamente o grupo. E os grupos onde não há isso, eles não deveriam estar muito mais para frente. Percebe a questão onde eu quero chegar? E há um elemento aí cultural muito forte, porque, pelos que a gente sabe, os países comunistas, por exemplo, o problema da mendicância praticamente desapareceu e a criminalidade caiu muito. Documentários que a gente vê de Cuba, por exemplo, não há mendigo, porque a vadiagem é crime. Então, não há mendicância profissional. E a criminalidade é baixíssima. Então, o efeito cultural intervindo num mecanismo em prol do grupo, né? Essas são duas questões assim que eu gostaria de te ouvir.
Obrigado aí, Ricardo. Também é sempre bom retornar. São questões complexas, né? E que eu acho que, nos dois casos, você tem mais ou menos o mesmo componente. Que componente é esse? É o componente de que o comportamento ele ainda está em processo de mudança, no meu entendimento. Existe uma frase que ela não é 100% verdadeira, porque existem casos na natureza em que é diferente, mas ela se aplica em boa parte dos casos que a natureza não dá saltos. A evolução não dá saltos. Em alguns casos até dá, mas são exceções aqui que depois a gente pode conversar por curiosidade. Mas na imensa maioria dos casos, né, durante o momento em que se pensou nas primeiras ideias evolucionistas, né, a história do gradualismo, né, das coisas acontecerem passo a passo, né, essa coisa toda. Quando você fala da xenofobia, na verdade, se a gente olhar para o sentido da xenofobia, nós vamos ver um daqueles casos que eu descrevi aqui naquela minha parte introdutória. E que, no final das contas, a cooperação dentro do grupo, ela exclui porque você vê dentro do seu próximo, quando eu falo seu próximo, do seu ambiente de relacionamento ali, né, o grupo que vai se fortalecer, e quem está fora do grupo a gente quer mais aqui não tem o mesmo êxito que nós. No final das contas, lá no fundo, você tem uma centelha de processo competitivo. Só que a competição não é do indivíduo, a competição é do grupo. Então, a competição, no meu entendimento, ela aparece entre grupos. Dentro do grupo há a cooperação, para que o nosso grupo seja melhor que o grupo vizinho. Então, o mecanismo competitivo, e até se você for olhar, né, acho que tem um autor chamado Hamilton, ele propôs isso em 1964, aproximadamente nessa época, que é a chamada seleção de parentesco, que é um mecanismo evolutivo e que explica, né, porque as pessoas do grupo, estou falando do ponto de vista biológico, tá, Ricardo? Do ponto de vista biológico, as pessoas do grupo compartilham a mesma estrutura do ponto de vista biológico. Então, a chance de perpetuar aquela estrutura no grupo é maior do que se eu deixar um grupo externo chegar. Então, eu acho que você tem aí um misto, de novo, de competição com cooperação. Em um nível é cooperativo, mas em um nível macro ela passa a ser competitiva. Quando você vai para a mendicância, aí esse é mais complexo, né? Porque aí você tem... Porque você poderia pensar assim, por que a mendicância existe? Ela existe porque você tem uma desigualdade social extrema. Você tem um desnível social que permite com que algumas diferenças, né, sejam... Agora, se você pegar e for para o mundo natural, eu costumo sempre olhar a natureza, porque eu acho que ela tem sempre algo para nos mostrar, né? Entre aspas, tem indivíduos não humanos, ou seja, espécies não humanas, onde você tem indivíduos preguiçosos. Tem indivíduos que não trabalham para o grupo, que se aproveitam da situação ali, que lhe deu favorável, ele vai se aproveita daquela situação ali para sobreviver. Onde, entre aspas, ele não lutou, não gastou energia, a energia que ele gasta é estratégica, esperando uma oportunidade para que ali ele tenha uma condição de êxito. Então, no final das contas, e agora, quando você vai para a cultural e fala que nos países comunistas, por exemplo, né, socialistas, melhor dizendo, você tem redução de crime, etc, etc, mas você tem uma regra social muito severa. Isso não se dá naturalmente, isso se dá por imposição da cultura, do estabelecimento normativo, que faz com que o indivíduo, né, não cometa alguns crimes, porque
a certeza da punição faz com que ele tenha o seu comportamento inibido. Foi aquilo que eu falei antes, né, lá no final da minha fala lá. Quando você começar a cooperar num nível global, se você não tiver regras muito bem definidas, os indivíduos vão agir por eles próprios e não vão agir no meu entendimento. Então, esse comportamento exitoso, entre aspas, em alguns países, ele não se dá, na minha maneira de ver, ainda por uma evolução do comportamento daquele grupo. Do ponto de vista natural, eu quero dizer. Você tem uma evolução do grupo porque você estabeleceu regras e a coisa funciona. Mas se você afrouxar as regras, a pergunta que eu te faço é essa. Se você afrouxar as regras, o que vai acontecer? Na verdade, eu acho que se você afrouxar as regras, você pode voltar a comportamentos similares a outros países que não têm aquelas mesmas regras. Então, eu acho que, tentando objetivar a resposta, né? É mais ou menos na linha do que eu já tinha falado antes. Eu acho que a gente vai conviver, a gente convive e ainda vai conviver com esse processo, competição barra cooperação, em níveis diferentes, né, durante um bom tempo ainda. Se a gente vai virar mundo de regeneração, talvez essa história mude. E lá a gente tenha mais cooperação do que competição. Mas na situação que nós estamos aqui hoje, eu acho que a gente vai conviver durante um tempo ainda, e esses dois mecanismos explicam, na minha maneira de ver, muito simploriamente, esse tipo de comportamento em que você mencionou aí. Vamos lá, pessoal, temos alguns minutos ainda. Alguém mais gostaria de fazer seu comentário, sua contribuição? Aberta a palavra aí. Eli? Estou aguardando, não aparece ninguém, eu vou colocando minha lista de perguntas aqui. Liderson, você, assim, também tentando entender, você fez uma diferença entre a questão da evolução biológica e evolução cultural, vamos chamar assim, ou social, ou humana, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente está discutindo, agora na questão com o Ricardo, você comentou novamente, de que em termos, vamos dizer, sociais ou culturais, ou humanos, a gente tem esses mecanismos inibidores da competição, né? Que a gente já comentou, a questão religiosa, as leis, os códigos, etc, etc. A minha pergunta ela é muito singela. Sem esses mecanismos, vamos supor que numa comunidade fossem abolidas todas as leis. E nós, seres humanos, no estágio que a gente está agora, dependesse apenas das questões biológicas. Você acha que ia prevalecer essa competição ou ia surgir mecanismos naturais de cooperação? Ou seja, essa cooperação toda que fez com que a gente conseguisse derrubar o elefante, ou que hoje a gente consegue construir prédios e estradas por um mecanismo de cooperação, ela está existindo, de certa forma, meio artificialmente, por causa das leis e dos códigos, ou ela tem algum respaldo biológico, de tal forma que numa comunidade, como se dizia antigamente, comunidade alternativa, sem nenhum código, nenhuma lei, nem nada, né? Cada um naturalmente oferecendo sua participação. Você acha que hoje o ser humano biológico prevaleceria o quê? Complicado, hein, Lili? Difícil falar o que prevaleceria, assim, eu não sei te dizer. É uma percepção muito pessoal, assim, né? Não tem fundamentação, não tem nenhum dado que sustente o que eu vou te falar.
Eu acho que o mecanismo cooperativo ele não surgiu à toa. Ele surgiu, e eu tenho dúvida se ele surgiu por empatia. Ele não surgiu lá atrás, na minha avaliação, porque eu me coloquei no seu lugar e você estava sofrendo e eu quis te ajudar. Ele surgiu porque eu percebi que sem você eu não consigo fazer o que eu faria sozinho. Eu não consigo fazer. Então, a cooperação, eu acho que ela vai crescendo em termos de espectro, em termos de abrangência na espécie, porque foram surgindo situações nas quais eu percebi que junto era melhor do que sozinho. Então, digamos que hoje a gente acabasse com todas as leis, como você falou. Bom, primeiro acho que ia ser um caos. Mas em que circunstâncias o mecanismo cooperativo poderia sobressair? Quando a pressão do ambiente, e aí por ambiente você pode entender tudo que você imaginar: falta de alimento, uma virose, uma pandemia, como a gente acabou de viver há pouco tempo atrás, necessidade de abrigo, necessidade de calor, necessidade de. Então, quando a pressão do ambiente muda, você estimula o processo cooperativo em algumas circunstâncias. Se tudo estiver bem, sem pressão nenhuma, e todo mundo, eu tenho minhas dúvidas ali. E eu acho que esse mecanismo externo que fez a cooperação se desenvolver, ela é, sim, um elemento importante na evolução da cooperação. Porque o ser humano é um ser gregário, ele vive em grupos. Então é inevitável a convivência. A convivência é inevitável. Na história da espécie humana não existe ninguém sozinho. Né? Se a gente fosse sozinho, a gente tinha morrido lá nas savanas africanas há muito tempo. A gente só sobreviveu porque vivia em grupo. Então a convivência no grupo ela é natural porque ela faz parte da natureza biológica da nossa espécie. Né? E aí eu acho que estando nessa circunstância, pressões do ambiente vão fazer com que a gente, em algumas situações, prevaleça o mecanismo cooperativo, em outras situações prevaleça o mecanismo competitivo. Para trazer para um exemplo próximo do nosso aqui, os nossos amigos chimpanzés, turma próxima. Se você olhar a hierarquia dentro dos chimpanzés, você tem lá o macho alfa que toma conta do grupo. E você tem o indivíduo que quer derrubar o macho alfa, porque ele quer ficar na posição do macho alfa. Então, nessa hora, a competição vai prevalecer. Mas para o grupo sobreviver, na hora que vier um predador, o grupo tem que se unir. Aí a cooperação, de novo, ela aparece outra vez. Por isso que eu acho que a gente vai ficar vivendo uma coisa e outra. Essa é a minha percepção. Resolveu nada, né, Lê? Mas tá bom. Não, tá ótimo. Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Liderson, quer trazer alguma coisa? Final? Então, só para tentar fechar a ideia, né? Assim, essas perguntas são complexas, né? Elas não têm uma resposta única, né? E acho que elas não têm uma resposta única, porque ela, tanto na competição quanto na cooperação, você tem o elemento da convivência. Né? E a convivência é algo que depende do contato e do que acontece depois do contato. Né? Ninguém é igual a ninguém depois de ter feito um contato com uma terceira pessoa, quarta pessoa. De alguma maneira, aquilo te infringe, né? Percepções, né? Cria situações em que você passa a refletir se é diferente. Esses dias a gente teve uma atividade de recepção aos calouros na universidade e eu pedi um colega, que eu gosto muito, para
para conversar com os meninos que estavam chegando na universidade. E ele usou uma terminologia que me chamou muito a atenção, uma expressão que me chamou muito a atenção. Ele chamou, na verdade, ele reproduziu esse conceito a partir de um psicólogo, que eu não me lembro o nome agora, mas a expressão chama-se comunidade de sentido. E o que é essa comunidade de sentido? No fundo, é o que está fazendo a gente estar aqui hoje, sentado em volta de uma tela de computador, conversando sobre um assunto. É a coesão entre pessoas que têm propósitos similares, né? Que têm pensamentos similares, que têm... Quando você está no seu universo de trabalho, você tem todo tipo de pessoa, né? Todos eles. Você vai ter gente que vai concordar com você, vai discordar de você. Mas o que sustenta muitas vezes a nossa sobrevivência no grupo, né? É o sentido, é o propósito, é o sentimento comum, é o compartilhamento dos mesmos conceitos, né? E eu acho que esse pode ser um mecanismo evolutivo, do ponto de vista cooperativo, muito importante. Então, a disseminação de ideias comuns, benéficas para todos os envolvidos, pode criar um senso que possa se alastrar e a gente vê esse mecanismo cooperativo cada vez mais tomando conta do nosso. Porque nós não vamos fazer a cidade inteira pensar igual a gente, mas tem que começar de algum lugar. Fico por aqui. Isso aí, então, pessoal. Liderson, a gente agradece mais uma vez. Fica aí, fazendo eco ao Ricardo, desejo de que você apareça mais vezes, quando puder, claro, né? E vamos lembrando aqui que esse estudo vai ficar gravado aí, essa conversa vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. Também a gente vai ter ele lá no site do Espírita Info. A gente vai retornar no dia 23 de maio com mais uma provocação, mais uma conversa gostosa aqui e deixar uma boa noite para o pessoal aqui também presente. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Boa noite.